Bom dia, bem-vindo ao Despertar com Thalia Danda. Bom, hoje eu tava olhando o nascer do sol e eu tive um entendimento do qual eu percebo que é extremamente valioso com que você entenda e vai refletir nos teus resultados financeiros. E isso tá ligado diretamente com os teus talentos naturais, as tuas habilidades que vão fazer com que você tenha mais resultado. Quer saber sobre isso? Então a gente vai seguir sobre esse assunto, talentos, hoje, olhando para a tua identidade. Quais são os talentos que você tem e não está escolhendo criar a partir deles, né? Bom dia, Verônica! Bom, eu sou analista comportamental, terapeuta e criadora do mapeamento arquetípico. Então vocês podem sempre escolherem também ter os atendimentos individuais e por aqui às 9 horas da manhã estou com vocês. Vamos lá. Hoje eu estava sentada olhando o nascer do sol e eu estava percebendo uma consciência na criação do dinheiro. Esse final de semana, no aniversário, eu tava conversando com uma conhecida e eu falei pra ela, você já tem alguém que criou seu jardim? E eu comecei a passar o projeto, porque eu já fui sócia do meu pai, empresa de paisagismo, jardinagem, e eu já criei jardins. E eu passei a ideia pra ela, já passei o orçamento pra ela, não que seria eu que iria fazer. E daí eu pensei, uau, que incrível. Esses dias, olá, Beth. Esses dias... Bom dia, Verônica. Bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Podem mandar aviãozinho para outras pessoas também, né? Para que a gente tenha cada vez mais pessoas nessas lives. Então, vamos lá. Eu percebi esses dias, eu tava fazendo sorvete, eu tava fazendo geleia. E essa consciência tão simples quais são os talentos que nós temos de maneira natural, ou às vezes até desenvolvidas, né? Então, por exemplo, assim... Sou maquiadora. Bom dia, Ingrid. Que bom te ver aqui. Sou maquiadora. Sou terapeuta, analista comportamental. É nato da minha avó fazer comida. Então, mesmo que eu não tenha convivido com ela, é uma coisa que veio de geração a geração. E olhar para isso, olhar para os nossos talentos, é perceber a criação de algo a mais. Às vezes a gente quer criar... um recurso financeiro, por exemplo, olhando apenas para aquilo que a gente escolhe fazer naquele momento. Você quer, por exemplo, criar mais dinheiro a partir de um trabalho específico, a partir de uma forma específica. E você exclui todas as suas habilidades. E dentro da análise comportamental, esse é um ponto que a gente olha. Talentos. Talentos. Quais são os teus talentos? Quais são os lugares que você está excluindo de si mesma? Não é sobre criar apenas dinheiro, é sobre criar leveza, é sobre criar facilidade. Porque, por exemplo, quando eu fiz geleia aqui, eu fiz com amor, com prazer, com alegria, para amigos. Eles falaram, nossa, é tão bom que eu compraria. E por que não criar as coisas com alegria? E por que não criar as coisas com facilidade? Isso é uma consciência importante a se atualizar. Às vezes você quer criar algo e está criando aquilo no esforço. Tudo que é esforço não é natural. Pode ser normalizado, mas não é natural. O que é natural acontece, flui, não significa que você não vá fazer algumas coisas que normalmente você não faria, que talvez você não gostaria, mas aquilo flui, aquilo acontece. E então, será mesmo que você não está escolhendo essa realidade a partir de um ponto de vista de excluir você mesma? Não olhar para os teus talentos, não olhar para as tuas habilidades, não olhar para os teus valores? Eu quero que hoje você, se você escolher, obviamente, pega um papel, pega uma caneta e anota todas as coisas que você já percebeu que sabe fazer. Ah, eu sei fazer comida. Ah, eu sei fazer uma maquiagem. Ah, eu sei fazer um direcionamento. Algo que mudou aqui no meu Instagram e que eu pensei muito, assim, eu tenho o propósito de despertar vocês para quem vocês são.
E nesse final de ano, algumas mudanças, né, aconteceram internamente, mudanças de ambiente, enfim. E eu me deparei muito com esse propósito de despertar as pessoas para a identidade. E eu me deparei com aspectos da minha identidade que eu não estava olhando. E isso é parte, e eu acho muito importante, latente, justamente quando nós estamos trazendo algo para fora, estarmos mergulhando nisso. E eu queria trazer para vocês algo diferente, algo que despertasse, algo tanto que veio essas lives todos os dias, mas algo não estava saindo de mim ainda. E ontem eu tive uma reunião com o meu gestor e de redes sociais. Eu falei assim, ó, eu quero fazer assim, assim. A coisa mais incrível. Por quê? A forma, eu tenho uma habilidade, e percebam a habilidade de vocês para criar mais. E aqui criar prosperidade é não somente a financeira, mas é importante. Porque se você não tem a prosperidade financeira, você fica frustrada, irritada, preocupada e acaba que não cria as outras coisas. Então, prosperidade é amplo, mas é um estado de ser sem preocupação, que você faz as coisas com calma, você faz as coisas sem pressa, você faz as coisas com amor. E há dedicação, há tempo, mas a energia é diferente, por mais que seja a mesma informação. E eu tenho uma habilidade, falando dela, que eu vou trazer agora para as redes sociais, que é, eu amo ver filme. Quem é que tava na live de ontem? Na live de ontem. Pra mim usar o exemplo. A Verônica tava na live de ontem, né? Ontem eu usei o entendimento de você entender a sua jornada do herói a partir do filme da Moana. Essa habilidade é minha. Desde pequena eu cresci vendo filme, vendo novela. Meu nome é Thalia porque a minha avó e a minha prima assistiam Maria do Bairro. Isso é intrínseco da minha identidade. Da minha identidade. Quais são as coisas da sua identidade, da raiz da sua identidade, que você não tá usando, que você não tá olhando? Então, ver filmes é uma coisa que conecta a minha família. Que a gente se reúne para ver filmes, se reúne para ver série. A minha melhor amiga mora em outro estado, em outra cidade, e a gente se reúne para maratonar a série no mesmo horário. Só que eu tenho uma habilidade nata de perceber a mesma capacidade que eu faço uma análise comportamental numa pessoa, um personagem. Ter um insight sobre aquilo. E quando despertou esse entendimento de uau, eu quero que as pessoas entrem no meu perfil e entendam o que eu tô falando, mas eu acho que metáforas de filmes fazem todo sentido, porque talvez você viu aquele filme, gostou daquele personagem, é muito mais fácil de explicar falando de um personagem. Concorda comigo? Ó, Verônica tava aqui. Concorda comigo que ontem ficou muito fácil de entender sobre a jornada do herói a partir do filme da Moana? Comenta aqui pra mim. Pra mim é muito mais fácil explicar a partir de um filme, porque vocês conhecem o filme, conhecem o personagem e vocês absorvem melhor a informação que é pra você, que é pro teu despertar, que é pra tua identidade. E isso é parte da minha. Então essa habilidade não estava sendo utilizada. A gente vê a habilidade como forma de ganhar dinheiro. A gente cresce com apenas este pensamento. Então, esse pensamento é um padrão. É um padrão, provavelmente, da ambiência das pessoas que estavam ao seu redor. Cada ambiência determina um padrão de pensamento, um padrão de valores, um padrão mental. E nossos talentos, eles são naturais, né? Nós temos os talentos naturais e nós temos os talentos desenvolvidos. Alguns talentos desenvolvidos ressoam com esse natural. Outros, a gente tem mais dedicação, mais esforço. Se eu tenho mais esforço, não é natural, mas eu posso desenvolver. Quando a gente olha para a nossa identidade arquetípica, nós estamos falando de habilidades que vão nos auxiliar no nosso propósito, no nosso caminho, mas que já são nossos. Só que eu preciso despertar, eu preciso me alinhar com ele. Então, às vezes você tem um desafio, uma dificuldade. Essa dificuldade não é para que você não viva aquilo. Pelo contrário, é para que você desenvolva, cure o que precisa para desenvolver uma habilidade natural. Lembra, nem tudo que é normalizado é
natural. Normalizado é você tem esforço para manter aquilo na sua vida, esforço para aprender aquilo, que não é natural para você. Você pode desenvolver, não tem problema nenhum. E pode ser grande contribuição para o seu propósito. Mas tudo que é natural, mesmo que haja dedicação, parece que flui muito mais rápido. Flui, se absorve diferente. Pode ser algo que é a sua maneira de entender. Vou para a escola, tem uma pessoa que vai entender de uma maneira natural a partir do ouvir da professora, a outra do desenho que a professora fez, a outra da metáfora que a professora fez. Cada pessoa absorve de uma maneira. A sua maneira natural é a maneira que vai absorver aquilo com mais leveza, com mais naturalidade, com mais clareza. Você pode escolher qualquer um dos caminhos, mas para que escolher o caminho mais difícil? Então, sim, talentos estão ligados com formas de criar recursos financeiros, mas não apenas. Ele principalmente está ali para que você cumpra o seu propósito. E cumprir o seu propósito, sendo um ser de carne e osso, encarnado, você vai sim criar o recurso financeiro. E ao mesmo tempo, seguir o seu propósito. Então, o meu propósito é despertar vocês? E como é que eu posso fazer isso de uma maneira muito leve e divertida para mim? Usando essas metáforas, como por exemplo aqui, ó. A Verônica falou, sim, já quis assistir o filme porque não tinha visto. É o Moana 1, tá? Tem o Moana 1 e 2. Bom dia, Fabi. Olha que interessante. Quis assistir o filme, mas vai assistir o filme com uma outra consciência, conectar com a essência dela. Dá pra assistir a live novamente. Então, é uma coisa que vai fazer você despertar a partir de uma habilidade natural minha. Que tá fazendo com que o meu propósito chegue. Que tá fazendo com que o seu propósito desperte. O que é natural para você que você não está usando isso como recurso. E aqui eu quero ir para um outro ponto. Por que você não cria dinheiro? Por que você não cria prosperidade? E nessa manhã, olhando para o nascer do sol, a coisa mais linda que tinha, eu percebi que muitas vezes está ligado à falta de valor. Você não percebe o valor que você tem, porque você não conhece os seus talentos, você não sabe o valor deles. E daí você não consegue vender, porque você tem medo de vender, porque você se sente insegura do que você está entregando, porque aquilo não está enraizado em você. Você ouviu uma vida inteira algo sobre você, sobre a sua identidade, que distorce ela, e você acredita. Aí você acredita na mentira e não reconhece seu valor. O dinheiro segue valor. O dinheiro segue valor. Tá entendendo o que eu tô falando? Vou repetir. O dinheiro segue valor. Isso significa qual é o valor que você percebe em si mesma. Qual é o valor que você reconhece daquilo que você está entregando? Qual é o valor que você reconhece daquilo que você vende? Qual é o valor que você reconhece da sua presença nas mesas que você quer estar? E eu te falo isso com tanta propriedade, porque eu já tive medo de sentar nas mesas que eu queria. Eu já tive vergonha. Eu falei ontem pra vocês que eu sou uma pessoa tímida, por mais que não pareça. Todos esses desafios são desafios. Esses tempos eu tava conversando com a minha sócia e a gente tava falando justamente sobre isso. Ela falou, Thalia, se uma pessoa te vê no pessoal, ela vai ver que você é um pouco diferente. E daí, em que aspecto? Daí ela falou, você é diferente, você é carinhosa. Eu sou carinhosa com todo mundo, mas eu tenho um lado mais incisivo, mais direto. É parte da minha personalidade. Só que no bastidor eu mostro esse outro lado mais porque eu sou mais tímida. E é algo que eu escolho desenvolver e é algo que eu abro pra vocês. Por quê? É de fato. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida com pouquíssimos amigos. E não é certo e nem errado. Eu sou uma pessoa que no meu perfil comportamental eu renovo a minha energia, minha bateria energética de pensamento, de movimento sozinha. Existem 2 perfis, quem vai fazer isso com os outros, que precisa estar num ambiente, uma pessoa que tem um perfil extrovertido, se ela ficar muito tempo sozinha, ela entra em depressão. Se eu ficar
muito tempo só com outras pessoas, eu começo a ficar muito ansiosa. Entender as tuas habilidades é o que vai fazer você ter mais resultado com menos tempo e com mais leveza. E é isso que você busca. É esse o meu trabalho. É isso que eu faço. É isso que eu quero te direcionar. Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Hoje eu vejo que tenho muitas habilidades de terapia. Você me perguntou e eu falei que não tinha. Obrigado, Thalia, por me fazer ver. Que incrível. Que bom que você conseguiu se ver e é só o início. É só o início de você começar a se ver. O autoconhecimento, ele é uma jornada de vida. É uma busca de alma. Não é algo que a gente faz e simplesmente acabou. É algo que a gente vive todos os dias, o autoconhecimento, e busca se alinhar. E criamos um novo padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento. E seguimos calibrando na vida. E isso é o que dá graça na vida. Helena Blavatsky falava, somos seres despertos, mas que graça teria eu lembrar disso. É por isso que nossa busca diária é voltar à conexão da nossa verdadeira identidade. Você quer criar recursos? Você está disposto a criar a partir do todo? Ou você está disposto a criar a partir de um ponto de vista mais limitado? Porque você vem criando a sua realidade a partir de um ponto de vista muito limitado, de si mesma, sem valor. Quanto que você ganha hoje? Será que está relacionado ao real valor que você ocupa, que você tem? Provavelmente não. Porque você é um ser valiosa, divina. Eu sempre falo que vocês são valiosas, né? E daí hoje com essa consciência aprofundou esse aspecto, né? Somos valiosas. Pra caramba. Somos valiosas. Mas o quanto que você percebe o seu valor é o quanto que você recebe de valor. Percebeu isso? Então se você faz, se dedica, tenta mostrar para o outro algo, mas você não acredita naquilo, no final do mês, a sua conta bancária ressoou com aquilo que você acredita de si mesmo. Tão pouco importa se o outro reconhecer o seu valor. Sem você reconhecer, você não absorve. Agora, o outro não reconheceu o meu valor, mas você reconhece seu valor, Deus vai responder ao seu interior. A identidade que você acredita sobre si mesmo. Existe uma verdade da sua identidade. Mas ele vai responder aquilo que você acredita. Existe algo chamado livre-arbítrio. Aquilo que você acredita sobre si mesma, sobre a sua realidade, é um comando. É aquilo que você vai ter. Então, você está disposto a criar a partir do todo? Talvez você crie com aquilo que você está fazendo agora, com outra habilidade que você tem, com outra, e daí você descubra outra ideia. E você criou a partir do todo. Ah, mas é que você fica pipocando de coisa para coisa. E deixa que o outro fale. Qual é o problema? Você está criando a realidade que você quer? O como você vai criar a realidade não importa. Porque o como não é com você. Mas ele parte da sua disposição de criar ele. As coisas que você quer são reais e possíveis, não tenha dúvida. Não duvide. A dúvida te afasta do seu valor. Aí eu vou fazer isso, mas será que eu cobro isso? Dúvida te afastou do seu valor. Porque pessoas pagam e pagam caro para quem confia em si mesma. Porque a confiança vem como base de um comportamento. Se eu confio em mim, eu vou fazer aquilo relacionado com o valor que eu tenho, porque eu confio em mim. Se eu não confio, você até vai fazer. Mas isso não vai se sustentar, não vai se repetir. Eu, muitas vezes no meu processo, eu demorei para aceitar o meu propósito, aquilo que eu carrego. E eu já falei nas lives da semana passada justamente sobre propósito. Não necessariamente você precisa saber o seu, não é sobre isso. Mas eu demorei e eu resisti para aquilo que estava sendo me chamado. Eu não ia.
Então, quando eu aceitei com medo, muita dúvida, insegurança, era o meu padrão. E tá tudo bem. Pelo menos eu comecei. Vai cair até um vídeo sobre Maduro e o Trump que eu fiz justamente falando sobre isso. Sobre fazer com medo mesmo, indiferentemente do que você concorda ou não. Tem pessoas que estão destruindo nações, mas se posicionaram mesmo com medo. E você, com tanta coisa boa a contribuir, não se posiciona, se paralisa. Naquele momento, eu fiz movimentos que eu estava insegura. Coisas que foram necessários para que hoje eu estivesse aqui. Com mais segurança, com tranquilidade. Escolhendo ser contribuição para você. Todas as manhãs. É óbvio que eu sou terapeuta. É óbvio que eu sou analista comportamental. É óbvio que tem um próximo passo e que eu posso te auxiliar. É óbvio. Esse é o meu trabalho. É a minha empresa. Mas eu estou aqui para ser contribuição para você de fato. Se eu não for a melhor terapeuta para o seu processo, na minha especialização, eu vou te indicar outra pessoa. Porque o propósito é um só. O objetivo é um só, de despertar para aquilo que você carrega. Se você precisar fazer a especialização, aprofundar no aspecto com a Luciana, com a Amanda, com outra pessoa que eu não conheço, essas pessoas vão ser indicadas. Mas é óbvio que tem um próximo passo. Sempre tem um próximo passo. E eu preciso que você entenda isso, porque eu estou falando de mim e eu estou falando de você, porque tudo ressoa. Muitas vezes eu tive medo de mostrar o próximo passo. Muitas vezes. E as pessoas que já confiaram em você, que tiveram alguma experiência com você, elas escolhem ter o próximo passo com você. Elas escolhem acessar aquilo de você. E você tem medo de mostrar o seu valor. Porque hoje eu entendo. E cada dia mais eu entendo. E eu busco isso na minha vida. De perceber o quanto que aquilo que eu carrego transforma. E quando eu duvido, vem um depoimento. Ah, mas você não acabou de falar que dúvida afasta do valor? É. E eu sou um ser humano. E eu também estou debaixo das mesmas leis universais que você. Debaixo dos mesmos padrões de emoção. O objetivo é o quanto que eu, apesar de sentir algo, continuo me alinhando com o que eu quero ou não. Esse é o ponto. Eu preciso que fique tão claro para vocês quanto água cristalina de que as coisas acontecem com todos. Porque se por acaso nós fôssemos diferentes, e eu estou falando de todas as pessoas, se as pessoas fossem de fato diferentes, elas não estariam aqui. Seriam simplesmente um ser de luz. Estariam lá com Deus. Nós estamos aqui na Terra, não estamos? Então as coisas não deixam de acontecer. A diferença é o como eu me porto a partir do que acontece. De quanto eu volto para o meu sentimento a partir do que me acontece. Do quanto que eu continuo me alinhando, do quanto que eu continuo escolhendo, do quanto que esse se torna um novo padrão. Porque há um padrão de dor, há um padrão de medo, há um padrão de prosperidade, há um padrão de alegria. E o que é predominante? Vamos lá. Imagina numa dieta. A pessoa come predominantemente proteína, salada. E um dia ela comeu um podrão, um X. No sul a gente fala de X. Um cachorro quente, sei lá. O que vai mudar na vida dela? Ah, ela comeu aquilo, sei lá. Não foi muito legal, mas ela comeu uma vez. Esse não é o padrão dela, percebeu? Agora, a pessoa come todos os dias X, cachorro quente, batata frita, todos os dias. E um dia comeu salada. O que você faz uma vez não muda